Irmãos queridos, que a divina paz de Jesus se estabeleça em nossas almas, promovendo o silêncio necessário para que se estabeleçam as diretrizes do alto, a que fomos convidados a agasalhar, quando em dado dia tivemos a autorização das instâncias superiores para o reencarne. E nos permitamos imaginar a alegria do retorno. Não o retorno da carne pelo propósito de vivenciarmos os prazeres e os deleites sensoriais, mas porque o reencarne, é caminho único para a promoção da felicidade. É o caminho estreito, mas o verdadeiro, que promove a verdadeira conquista. E ali, quando nimbados por esta autorização, que pode se tornar em alforria junto a nós, se encontravam aqueles que já conseguiram superar esses obstáculos que se encontram ergastulados no corpo, no meio, na sociedade. Sim, queridos amigos, é como se nós tivéssemos a autorização, a partir do retorno ao ambiente físico, de descobrirmos em nossa essência o local em que Deus reina, em que Deus impera. Acessarmos aquele ambiente que no templo é o devir, é o santo dos santos, é o local onde Deus habita, para que ali chegando pudéssemos rasgar as nossas cortinas, abrir as nossas janelas, para que essa luz se distendesse para todos os nossos ambientes. Entendamos, estes ambientes vão além do nosso sensório físico. Vai além da periferia do templo. Ele vai se encontrar presente nos nossos relacionamentos. De maneiras que onde nós passarmos, com quem nos relacionarmos, estaremos fecundando-os no sentido de promover a vontade desta mesma conquista. Como ainda hoje nos incentivam todos aqueles que já fizeram essas conquistas. E se não ainda a conquista plena, mas aqueles que já amealharam alguns degraus nesta sese, que falam do esplendor da visão dos ambientes mais altos. Como isso nos fecunda, como isso nos estimula, ainda que cansados, alquebrados, ainda que sentindo toda a opressão do meio e do nosso ambiente íntimo, porque nós nos viciamos, nós fomentamos esses muros altos e por vezes nos cansa transcendê-los. Mas estes outros que assim já o fizeram, quando falam do cântico divino, quando falam do aroma de Deus, como nos estimulam e como isso é um processo de fecundação. Então, queridos irmãos, aqui nos encontramos no ambiente físico. E porque uma das grandes dificuldades
é entender essa energia maior. Que nós, ainda porque não entendemos e não ampliamos a visão, a viciamos, a aviltamos, e essa energia fecundante que todos nós temos, ela, por nós manipulada, muitas vezes se encontra nos pauís, nos pântanos, porque não conseguimos percebê-la, a condição de água límpida, a partir do nosso comportamento, fecundando as demais pessoas em nossos relacionamentos, fecundando o ambiente em que nos encontramos, o nosso relacionamento com os nossos irmãos das instâncias inferiores, sejam os animais, as plantas. Essa energia que a limitamos quando damos o cunho do sexo em desalinho. Porque essa energia que é fecunda, que promove a união dos gametas a nos fornecer a indumentária física, é ela que promove nas instâncias inferiores a aglutinação dos elementos químicos no reino mineral. É ela também que, sendo trabalhada ao longo dos milênios, ganha na condição vegetal já essa divisão dos gametas, que tem um agente que intermedia para que a energia seja transmutada, transferida do vento aos insetos, aos pássaros, e se prolifere a vida no reino vegetal. E prossegue na sua jornada incansável, trabalhando os instintos no ambiente ou no reino animal. Agora, deixa de ser regida pelo clima e passa a ganhar um órgão mais específico, a liberar os hormônios ou a cadenciá-los de maneiras que, quando libertos estão, promove o ciclo biológico que nós chamamos de cio. E aí vem a fecundação, para que nós tenhamos essa multiplicidade de formas e goivos, de cores e tons. E a gente já tem a biodiversidade, que é um deleite para os olhos de quem vê, que é um deleite na acústica da alma, aqueles que se permitem interromper a celeridade do trabalho material, as conquistas materiais nunca suficientes e que por vezes tomam todo o tempo, condensam toda essa energia e a gente não se dá conta quando nos deslocamos para os nossos alvos materiais. Pássaros e flores, árvores e frutos, pessoas e clima, inquietos, angustiados, irritadiços, nos deslocamos. Estamos à condição daquele que não conseguiu sair do átrio, do ambiente de mercado, do ambiente de permutas para a satisfação primeira,
daqueles que não conseguimos perceber o grande propósito existencial. Nos diz o sábio Emmanuel, em um compêndio de profundidade, ainda por nós não percebido, e por se tratar da energia fecundante, não poderá ser mensurada dentro de uma proposta quantitativa. Este opúsculo para um assunto de tal envergadura e de tamanha profundidade: vida e sexo. E este livro, em seu primeiro capítulo, aqui Emmanuel intitula Em torno do sexo, assevera: sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Eis porque, nesta mesma enciclopédia, contida neste opúsculo, nos diz que ninguém se relaciona sexualmente com o outro sem que tenha este relacionamento devidamente registrado no livro do alto, a gerar o nosso karma. Porque essa energia é fecundante. É fecundante. É interessante, queridos irmãos, porque Lázaro de Betânia, que tem o seu registro na Boa Nova, como aquele que Jesus pede para que saia para fora, não somente retirando do túmulo, para que ele mais adiante exalasse o cântico da imortalidade, como espírito, na doutrina dos espíritos, a passar uma comunicação. No capítulo 11, amai o vosso próximo como a vós mesmos, instruções dos espíritos, aquele assevera que quando nós estamos corrompidos, temos sensações, quando mais evoluídos, temos sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. Este que se permitiu ser fecundado pelo Cristo. Sim, queridos irmãos, nos permitamos observar o homem ou o ser hominal, aquele que se adentrou ao pensamento contínuo, que teoricamente estaria dando os primeiros passos para a libertação instintiva ao longo das suas romagens reencarnatórias, tem se permitido aviltar a energia fecundante. E não nos damos conta. Não nos permitimos perceber a oportunidade que temos. A partir desse instante, nós nos libertamos
do ciclo biológico do cio, da cópula para a perpetuação da espécie. Teoricamente, nos adentrávamos em um ambiente rico, em uma tela gigantesca, que acolhe a impressão de aromas, de tons e de formas, para que pudéssemos fecundar. Nos permitamos perceber se nessas experiências evolutivas, limitados pelos primeiros passos reencarnatórios, mas em equilíbrio, a sexualidade ou a energia sexual estaria mais direcionada para a genitália, e nós estaríamos fecundando através das formas, concedendo as informações genéticas para que espíritos, jungidos a nós pela trajetória de outrora, ou sempre dentro dos projetos das instâncias mais evoluídas, oportunizando para que eles retornando, se libertem e evoluam. Mas nós poderemos conceber a evolução. Imagine as inúmeras outras propostas de fecundar. Por isso que falamos na tela que recebe tons, formas, aromas. Imagine aquele que usa essa energia para abrir empresas. A energia despendida para promover oportunidades, fecundando aqueles que se permitam a condição de funcionários, absorverem o pensamento, a filosofia, terem a manutenção e gerarem novas oportunidades em torno da família. Mas ainda assim, aqueles que geram filhos, aqueles que geram oportunidades, têm a sua continuidade na hereditariedade, nos filhos, nos netos, que mantêm um vínculo. Por isso que é tão importante a lembrança da trajetória familiar, a valorização dos empreendedores da família, daqueles primeiros que abriram os passos, sejam no campo, sejam vindo para a cidade, sejam formando os filhos sem terem sequer alfabetização basilar. As empresas sólidas, que passam de geração a geração, atenuando o sol inclemente do desemprego. Mas nos permitamos observar aqueles que muitas vezes chegam até a se ausentar das formas, para não canalizar a energia pura e simplesmente na fecundação física, e ampliam essa fecundação. Imaginemos essa energia ser desarada nas artes, nas músicas e nos quadros, nas telas, porque a partir daí, essa energia
se torna fecunda e contínua. Eu vos explico. Imagine que aquele que direciona essa energia numa música, numa composição elevada, e mais adiante, séculos que sejam depois, essa energia ainda ressoa em sua sinfonia. E quando o público, aquele que faz, que se permite passivamente escutar, é fecundado. E quantas vezes a música não acalma, não eleva, não muda o nosso tônus mental, porque nós nos entregamos passivamente e essa energia nos fecundou. E isso também se dá na escultura, nos quadros, onde os espectadores passivos se deixam se fecundarem e mudam. É porque as luzes iluminam os átrios do ser. E estes que saem destes encontros esparzem esta luz, fecundando aqueles que com ele se relacionam. Agora, num estágio mais avançado, ao menos mentalmente, idealizemos aquele que fecunda esses espíritos mais evoluídos nas religiões, nas artes, que se tornaram eunucos para o mundo, para que a energia fosse exarada pelos poros, pelo olhar, pela escultura, pela regência da partitura, pelas pinceladas. Imaginem este, que fecundam esses que estão em estágios mais evoluídos. É claro que não estamos falando de outro que não seja nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda hoje a sua energia fecunda aqueles que se permitem se entregar passivamente. Porque precisamos ser passivos para que a energia do Cristo nos fecunde. Se assim o conseguirmos, podemos. Porque a grande dificuldade é que nós queremos que a energia do Cristo assuma as nossas formas, aceite o nosso timbre, como se nós quiséssemos reger essa energia. Por isso que muitas vezes falamos em Jesus, mas não vivenciamos o Cristo. É por isso que tem tantos que dizem Senhor, Senhor, mas não conseguem ser passivos. Esta passividade está contida também na síntese de Paulo. Este arauto, que sua vida é um exemplo para a humanidade de hoje e de sempre. O Paulo que assevera, já não sou eu mais que vivo, mas Jesus que vive em mim. O Paulo que era ganga bruta e se torna pedra reluzente a refletir a boa nova aos gentios a todas as latitudes. Ao ponto daqueles que querem observar sem o crivo que Paulo tinha, asseverarem que Paulo é em verdade o mensageiro divino,
É porque não perceberam que Paulo reflete com maestria a luz que vem do Cristo, o germe de Deus à terra, Yahshua Mashiach. Aquele que fecunda-nos, se nos permitirmos, eis que a vossa porta bato. Mas não nos violenta, não nos agride. E até hoje, se nos permitirmos, Jesus nos fecunda. A energia fecundante de Deus, trazida à terra pelo Cristo, não se dissipa. Não se dissipa no mundo das formas. 50, 70. É contínua, é perene, porque exemplifica o amor de Deus. E nós, queridos irmãos, temos nos permitido o esfalfar dessa energia no ambiente sensorial. Não entramos na câmara mais profunda de quem somos, para que nós contribuamos com a harmonia e a felicidade do cosmos. Por isso, que qualquer destoar dessa energia tem um registro no grande livro cósmico, a pedir não retaliações, porque Deus não pune, mas Deus educa. Para isso, a reencarnação, reajuste e oportunidades. Ah, queridos irmãos, que oportunidade mais rica! E quando nós nos percebemos, identificamos aquela passagem do Cristo contida nos evangelhos sinóticos, em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César. O mundo ainda vive dividido entre o que é transitório e o que é perene. Até aí não teria maiores dificuldades se nós estivéssemos priorizando o reino perene. E quais são os componentes da perenidade? Porque temos utilizado a energia sexual para o reino de César e queremos extenuá-la no ambiente sensorial, onde só nos vicia, onde só nos encarcera. Eu sei que algumas pessoas dirão, mas a música, o livro, a tela, também pode ser expressão de fecundar, só que nas regiões inferiores, porque agora no carnaval, as músicas que levam à erotização, os livros, as fotos, mas ainda aí é de curta duração. Acabado o frenesi insano, vem o vazio, e o vazio é a voz nítida de que não houve construção, existiu fugas. E a fuga nunca é preenchida. É por isso que o uso de estupefacientes, de drogas, nunca é satisfatória, sempre é crescente a concluir-se em precipício de suicídio. De escravização. Ao contrário do amor fecundo em Deus, aquele que vai aprendendo é grato e se satisfaz com tão pouco.
É aquele que é grato pelo olhar, que é rico com uma flor, que se inebria com o aroma da própria vida. Ah, queridos irmãos, nós temos nos permitido a evasão da oportunidade com festas que não deveriam mais existir, conforme assevera o mesmo Emmanuel em uma mensagem do ano de 1939. Porque existem no caderno da alma escritos e manchas, hábitos e costumes que viemos para que no lume reencarnatório, na água da reencarnação, diluamos essas nódoas que às vezes são tão profundas, tão calcadas na alma, que uma encarnação só não é suficiente. É por isso essa visão tão simples e tão profunda, que a encarnação, quase em totalidade do que aqui nos encontramos, é a oportunidade de irmos à fonte, lavar a roupa que enlodoamos. Mas a grande maioria ainda nos permitimos ainda mais tisná-la. As festas carnavalescas é o repintar do erro, é aprofundar de uma marca que estávamos tentando tirar. Porque sabemos que a felicidade não é conquista ilusória, mas passos concatenados, conquista íntima que por vezes precisa do buril das lágrimas, no esforço da ascese. Irmãos queridos, nos permitamos observar que agasalhamos essa vida equivocada de conquistas materiais e precisamos de escapes, porque não conseguimos olhar a vida em profundidade. No estudo da exegese bíblica, existe um tom mais profundo em que os estudiosos chamam de Midrash. E Midrash, em uma simbologia, é retirar a faísca adormecida na pedra. O que é isso? Nós temos a pedra e se batermos uma pedra na outra, dependendo da rigidez, sai faíscas. Quando nós mergulhamos em profundidade na exegese, sentimos essa chama que é vida, porque a chama ilumina e a iluminação elucida. Nos deixe falar do trabalho. Porque antes do Cristo, com as orientações do monoteísmo, com a Torá, tinha-se que se viver a lei para a salvação. Então o modus vivendi era rígido entre o que era permitido e o que não era permitido, entre proibições e prescrições. Nessas 613 determinações judaicas. Aí, o evangelista João, esse evangelista que nos apresenta o Cristo cósmico, que vai fecundar a todos, como ele assevera, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Somente nesse evangelho, no capítulo 3, nós vamos encontrar as bodas de Caná. Porque nessa exegese profunda, Jesus transforma a água em vinho. A água
é a necessidade da sobrevivência, é viver a lei para que fôssemos salvos. O vinho é a alegria de vivenciar esta lei, é a alegria à mesa, é a comensalidade. Imaginemos dentro desta compreensão da obrigação de se alimentar. Imagine com a vinda do Cristo a alegria de se sentar à mesa. Aqueles que percebem a vida em profundidade não precisam de fugas. Porque viver é partilhar cada passo com Cristo. É a alegria de ir conquistando a vitória, de fecundando por onde passa. Então, não se precisa de fugas. Para nós espiritistas, teoricamente lúcidos, sem que a doutrina seja mais um componente no intelecto, seja um sentimento, que a doutrina seja um sentimento, que a condição de fermento, trazida à bilha da alma, fecunde todo o nosso ser, para que nós fecundemos por onde passarmos em nossos relacionamentos. Então, nós nos lembraremos do diálogo de André Luiz com Lísias, no livro Nosso Lar, o primeiro livro da série, que asseverava: nós somos felizes porque Deus não nos privou do trabalho. A felicidade em trabalhar. Esse trabalho, ele é muito amplo trabalho. Não é a proposta de amealhar recursos materiais. Não é a visão de obtermos o retorno, mas é o bem de expazirmos, sem que necessariamente nos descuidemos de nossa manutenção. Então, a vida volta a ser uma confraternização. Ainda que por vezes estejamos nos dias de sol inclemente, entre suores e lágrimas, entre tombos e esforços de soerguimento, compartilharemos com os irmãos de jornada, olharemos com piedade para que nos derrubam, e seremos gratos àqueles que nos estendem as mãos, porque isso é um contínuo, no perdão interno que Deus nos concede. Porque Deus é o amor fecundo, onde nele nos movimentamos e onde nele existimos. Nós vivemos no amor de Deus, só não temos nos permitido. Quando isso se torna lúcido, não há motivos para fugas, para viciações, porque viver é um deleite, além de ser oportunidade em profundidade, de reequilíbrio espiritual, de cura, também passos que poderão ser dados para conquistas da felicidade. O roteiro é o Cristo. Amai-vos uns aos outros. E como nós temos dificuldades de entendermos, para sermos mais precisos, não nos esqueçamos que ao longo do roteiro, porque nós estamos de passagem. Então, meus queridos irmãos, nós conseguimos agora perceber que ainda limitando o nosso conhecimento,
a uma visão intelectiva e no ambiente cronológico, 3 anos de ensino de Jesus, nós o perceberemos fecundando a tela da terra das mais variadas formas, seja no irmão que lhe restitui a visão, a pedir que se banhasse na piscina, onde as águas limpas do enviado retiraria o lodo para que ele percebesse o roteiro. Sejam os irmãos que não conseguiam andar, coxos, paralisados, para que pudessem se deslocar ao centro, retornando ao caminho. Sejam aos translocados, sejam aos avaros, aos dissolutos, fecundando-os e deixando a sua essência na psicosfera terrena, a promover a todos que se permitirem essa enxertia divina. Ainda estamos na terra com as lutas destes reinos entre César e Cristo. E no livro Sexo e Destino de André Luiz, só que parte é feita pelo médium Valdo Vieira e parte por Chico, que é um livro que merece também ser lido, retendo a sua essência em nossa alma. Nós vamos encontrar Emmanuel prefaciando a nos lembrar que a doutrina dos Espíritos é mais uma oportunidade divina a luarizar a nossa compreensão ao Evangelho do Cristo. E que o amor é de essência divina. Que o sexo é vida. E que o lar é o refúgio. Lar. Lar não é somente a junção entre duas pessoas. Lar é mais do que o sexo, porque o lar é a energia que fecunda em muitos ambientes, em muitos compartimentos. Não somente na junção dos gametas. Não, não. Lar é o amor aos pequerruchos, aos petizes. Lar é o exemplo na rua, é a harmonia na comunidade. Lar é a divisão de encargos. Lar é o pequeno espelho que reflete a harmonia de Deus. Porque em um ambiente físico existem diferenças naqueles que compõem a família, o formato. Mas o olhar cadenciado pelo Evangelho potencializam as virtudes e faz desvanecer os equívocos. O lar é a oficina. E hoje, queridos irmãos,
nós percebemos a necessidade de retornarmos à obra fecunda do Evangelho. Não somente nos templos físicos. Não podemos ser cristão só nos templos. Precisamos, nos templos, nos entregarmos mais passivamente e, fecundados pelo Cristo, esparzirmos este pólen por onde passarmos. A condição da compreensão daquele que nos agride, de partilhar o pão com aquele que não tem, de trazer esperança ao desalentado, de enxugar lágrimas nas faces do que chora, de exemplificar em comportamento o equilíbrio e a certeza da imortalidade. Eis porque lúcida se torna a visão da distonia, no mergulho da euforia, nem sempre passageira, porque às vezes é gênese para dores seculares, para vícios que trarão tantas lágrimas, para crimes aparentemente passados despercebidos, mas registrado nos livros da imortalidade. Como o carnaval se apresenta aos olhos do cristianismo. São 2000 anos de evangelho. E os cristãos lúcidos, ou elucidados com o evangelho, não são tristes, cabisbaixos, abatidos. São alegres, convictos de quem são, do que representam e do que é a carne, o templo físico. E porque sabe que neste educandário aprenderemos com o riso e com as lágrimas, com a companhia e com a solidão, aceitam a vida em sua profundidade, sem a necessidade de fugas, equilibrados, despendem a esperança e emanam a harmonia por onde passam. E é claro que normalmente não serão compreendidos, mas nos lembraremos do arauto da Boa Nova, Paulo, naquela comunidade que tanto desgastou Coríntios, pela devassidão, pelos desalinhos e desajustes. E ele diz, na segunda epístola, a esta comunidade, no capítulo 12, versículo 15, e eu me gasto e me deixo gastar, porque amando, passo a compreendê-los, ainda que não seja compreendido. Irmãos amados, aos olhos do cristão, não há motivos para críticas, às evasões e às fugas, mas deverá existir o exemplo do equilíbrio, da felicidade e a mansuetude em saber quem é e o que representa a energia sexual, o corpo físico e os relacionamentos. Que a divina paz do Cristo pôs em nossas almas, candorando os nossos sentimentos.
Vamos agora aos nossos passes. E deixa-vos dizer, há um trabalho intenso nesses dias. As legiões do alto, o trabalho incessante dos espíritos tutelares, familiares, amigos, em prol do equilíbrio. Então, jungidos uns aos outros, na amálgama de Jesus, vamos fazer a nossa prece, pedindo aos médiuns que emanem os seus melhores pensamentos. Senhor amado, Jesus amigo, no deslocamento e no roteiro, há obstáculos aparentemente intransponíveis. E há passagens tão estreitas que às vezes nos inquietamos e chegamos a pensar que não conseguiremos prosseguir. E porque isso se parece com noite escura, despidas de brilho, somos visitados pelo desespero, pelo desalento. Às vezes lágrimas, angústias. Mas porque o teu é o amor fecundo, nos permitimos olhar ao alto, e estrela serena e lúcida parece abrir os nossos olhos, mostrando o roteiro. E guiados pelo teu amparo prosseguimos, ainda que lentamente. E a tua companhia anestesia as dores, e o teu brilho incentiva o nosso avanço. Quantos nos damos conta? O dia amanheceu, a estrada se amplia, o obstáculo foi transposto, as flores sorriem e os nossos olhos ressaltam a tua misericórdia, o teu apreço. Ó Jesus querido, a condição de pastor reúne o teu rebanho no redil de Deus nosso Pai. Sem o teu amparo não conseguiremos. Permaneçais conosco hoje e sempre. Que assim seja.